Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor Erineu. Estamos de volta aqui com a série Dúvidas Matemáticas, no nosso quinto vídeo. E hoje a gente vai tratar de um tema bastante curioso sobre os nossos números, como a gente escreve os números e se tem algum significado os símbolos que a gente utiliza. Então, o episódio de hoje: por que usamos os símbolos 1, 2, 3, etc. para representar os números, ok? Esses símbolos que nós utilizamos para representar os números, eles são chamados de algarismos. E, especificamente, os que nós utilizamos para representar o nosso sistema decimal são chamados de algarismos indo-arábicos, Então, esse nome, algarismo e indo-arábico, eles têm uma razão de ser, Algarismo vem em homenagem ao matemático persa Al-Khwarizmi, um matemático extremamente importante ali do Oriente Médio, que desenvolveu vários trabalhos significativos na matemática e foi homenageado com essa simbologia, onde o termo algarismo vem do seu nome. Indo-arábico, porque os símbolos foram desenvolvidos pelos hindus, com a participação dos fenícios também, teve uma certa relevância os fenícios no desenvolvimento, e os hindus aperfeiçoaram esses símbolos, e os árabes foram os que divulgaram para a Europa esse sistema, que é o que nós utilizamos até hoje, que é o sistema decimal com esses símbolos, que são os algarismos indo-arábicos. Agora, por que a gente utiliza esses símbolos? Existe alguma lógica por trás desses símbolos? Por que a gente escreve o 1 e ele representa a quantidade 1? O 2, ele representa a quantidade 2? Obviamente, a resposta é sim. Esses símbolos, eles têm um significado, eles têm uma lógica por detrás dele, e a lógica é a seguinte: cada algarismo, ele representa a quantidade de ângulos no seu desenho original. Então, esses símbolos, quando eles foram desenvolvidos no seu desenho original, cada um deles indica uma quantidade de ângulos. Então, o símbolo que representa o algarismo 1, ele deve ter um ângulo. O símbolo que representa o algarismo 2, dois ângulos, e assim sucessivamente. Vamos ver aqui. Então, se você observar aqui o 1, você vai notar que no desenho original, e ainda hoje permanece, ele tem aqui um ângulo. Vamos para o 2. O 2, bem parecido com o Z aqui, você observa que ele tem também dois ângulos. Ok? O 3, está aqui no símbolozinho, na forma antiga, ele tem 3 ângulos. E assim por diante. Nosso 4 aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 ângulos. O nosso 5, ainda permanece no mesmo formato. Temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5 ângulos. O 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o nosso 7 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Curioso, não? O 8 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 ângulos. Nosso 9 é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Veja que esses são os algarismos originais, os iniciais, que representam as quantidades de ângulos. E a quantidade de ângulos está associada ao número que ele está querendo representar. E nós temos o 0. O 0, ele é curioso, veja, ele tem um formato circular, ou seja, ele não tem nenhum ângulo, que exatamente expressa 0 ângulo, ou seja, nenhum ângulo. E o 0, ele não foi desenvolvido ao mesmo tempo dos demais. O 0, ele foi um último símbolo que foi desenvolvido para representar uma quantidade, no caso aí, o nada, digamos assim. E uma curiosidade, uma observação, na verdade, que ele foi criado cerca de 1.200 anos depois dos outros, mas ele seguiu a mesma lógica dos demais algarismos, representar
a quantidade de ângulos, ok? Então, nós temos aí que o nosso sistema decimal, que utiliza 10 símbolos para representar os números, ele tem essa lógica por detrás, né, da criação desses símbolos. Cada símbolo representa uma quantidade de ângulos que está associada ao número que ele está querendo representar, quantidade que ele está querendo representar, ok? Então, se você quiser mais detalhes dessa informação aqui, eu tenho aqui esses 2 links que você pode pesquisar e tem lá mais detalhes sobre essas informações e essas curiosidades sobre a origem dos símbolos que nós utilizamos, dos algarismos que nós utilizamos. Eu espero que vocês tenham apreciado essa informação, bastante curiosa, né? Bem interessante. E que qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários, qualquer pergunta, qualquer dúvida matemática que vocês tenham, informem aí para que a gente terá o maior prazer em solucionar, ok? A gente volta em breve com mais dúvidas matemáticas. Dê uma ajuda para a gente aí, se inscrevendo no canal, assim, bote lá no sininho as notificações para você estar sempre recebendo informações de quando eu lançar mais vídeos aqui no meu canal, ok? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.